Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje, o tema da nossa conversa é sobre a indulgência. A indulgência é um sentimento muito pouco compreendido e praticado pelas pessoas. Nós compreendemos bem a caridade como uma manifestação de amor ao próximo, que envolve atitudes de auxílio e de compaixão. Compreendemos, talvez, um pouco o perdão, que é um processo que se passa no nosso interior, é um processo mental, é um processo espiritual que visa cessar, né, acabar com o nosso ressentimento e a raiva que temos de alguma coisa que nos foi feita, de forma que exigimos algum tipo de castigo ou de restituição. Mas também o perdão é um ato de libertação que consiste em reconhecer, sim, que fomos ofendidos, né, prejudicados, mas permitir que esse fato não controle os nossos sentimentos e as nossas ações, fazendo até com que venhamos a cometer algum ato ruim, né? Também podemos falar da fraternidade, que envolve empatia, a solidariedade, o respeito, a compaixão pelo próximo, e que é um princípio fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A indulgência, ela tem um pouco da caridade, do perdão e da fraternidade. E ela consiste em não julgar os erros dos outros, mas sim ajudá-los a evoluir espiritualmente. Para entendermos por que a indulgência é pouco praticada, basta refletirmos, por exemplo, somos capazes de nos compadecer com pessoas que sofrem, por exemplo, algum desastre, algum acidente ou alguma doença grave que venha afetar o seu corpo físico. Mas dificilmente entendemos como doentes também as pessoas que são ou que estejam desequilibradas, né? E que, em função disso, tratam as outras pessoas com descortesia, ficam fazendo exigências em suas relações, diferem para palavras insultuosas, né? Pois não as identificamos como portadores de chagas ocultas e que sempre as consomem por dentro. Os amigos supostos ingratos em alguma ocasião, que porventura podem ter nos deixado abandonados em um momento de crise, um momento que mais precisamos, muitas vezes são enfermos do espírito, né? E que se encontram presos inconscientemente, na maioria das vezes, em um processo obsessivo. O desespero de uma pessoa pode trazer para ela aspereza no comportamento. A delinquência é a queda de uma tentação, de uma pessoa que está com a cabeça atormentada e angustiada, né? Ela cedeu a uma tentação. Mas quais são os problemas que levaram ela a cometer isso, né? A indulgência, ela, de forma geral, ela não busca atenuar o erro de ninguém, mas não agravá-lo para uma condição pior. Não piorar as coisas. Esse é fundamentalmente o ato da indigência. Porque a retificação do mal ocorre naturalmente em nossa vida, que é imortal, durante as diversas reencarnações, através das leis divinas, que possuem os seus instrumentos para isso. Nosso papel é agir como a de um enfermeiro, que trata uma contusão sem agravar uma ferida. Um papel de restaurar sem destruir, de corrigir sem discriminar. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram muitas vezes encarcerados em labirintos de sombras, sendo necessário garantir a eles
uma saída adequada, uma oportunidade de melhorarem, uma oportunidade de saírem dessa condição. Em qualquer processo de reajuste, devemos sempre tomar Jesus como exemplo. Jesus que ensinava servindo e corrigia amando. Como no caso da mulher adúltera, quando Jesus disse aos acusadores dela que quem estivesse livre do pecado que pudesse lançar a primeira pedra. Quando os acusadores ouviram isso, começaram a sair devagarzinho, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher. Então ele perguntou para ela o que havia acontecido com os seus acusadores. E a mulher lhe respondeu que ninguém a tinha condenado. Então Jesus lhe disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus não quis saber o que tinha acontecido, em que condição que ela tinha cometido adultério, se tinha motivo, se não tinha motivo. Ele não quis saber nada. Ele não acusou, ele não foi um juiz, ele simplesmente a apoiou para que ela tivesse, a partir daquele ponto, um recomeço, né? E temos que nos lembrar que é Deus que julga em última instância. E Ele vê os nossos pensamentos íntimos e também conhece as ações de cada um, por mais que queiramos esconder. Deus é onipresente e onisciente. Então, Ele tem conhecimento de tudo em nossa vida. E quando falamos em acusar, quantas vezes fizemos nós mesmos o que reprovamos, né, em outras pessoas? Ou ainda, ao contrário, quando relevamos ou consideramos como uma atitude menor o que realmente é condenável e reprovável por um simples interesse pessoal. E assim, no curso dos acontecimentos da vida, não podemos dizer, em muitas das situações, que somos melhores do que aqueles que acusamos, do que aquelas pessoas que criticamos e que condenamos por terem feito algo. E devemos sempre analisar e, quando criticar, pensar qual é a consequência das nossas palavras. Elas serão positivas? Elas serão negativas? Porque a indulgência jamais se ocupa com o defeito ou os erros dos outros, a menos que seja para prestar um serviço. A indulgência não faz observações chocantes sobre algum erro, aumentando ou comete censuras com as pessoas por terem feito algo de errado. Ela dá apenas conselho, quando possível, e de forma velada. Para que não venhamos agravar a situação daqueles que cometem erros e, por consequência de nós mesmos, por não cometer um ato errado, injusto, né? Devemos procurar não julgar os outros com muita severidade, não ficar comentando os defeitos que as pessoas têm, não atuar para prejudicar ninguém quando a gente acha que aquela pessoa não é merecedora ou tem algum problema. Não tirar delas as oportunidades, porque pode ser isso que vai salvar elas. Não desacreditar ninguém, né? Desnecessariamente. E entender que todos podem melhorar. E lembrar que na evolução para a criação de Deus, que fomos criados simples e ignorantes, de uma forma geral, o, a maldade ela é sinônimo de ignorância. Todos nós, um dia, fomos iguais, seja nessa encarnações passadas, iguais àqueles que condenamos hoje. A nossa diferença dos irmãos que estagiam nessas situações, muitas vezes é o momento, a circunstância, o que lhes aconteceu, ou talvez tenhamos avançado um pouco mais que eles. Mas quem pode dizer que em situações similares não estaríamos fazendo igual ou pior? O julgamento rigoroso temos que ter por nós mesmos, porque assim podemos melhorar. Sejamos severos conosco, mas indulgente com o próximo. Não apenas por uma questão espiritual, mas porque isso traz benefício para nós mesmos. A mágoa só consome aquele que não perdoa. Da mesma forma,
que a ofensa só atinge aquele que não é indulgente. A indulgência, portanto, nos dá uma certa imunidade, além de causar uma empatia com as pessoas, nos acalmar, porque nos traz resignação e nos ergue novamente. Ao passo que agir com um certo rigor nos desanima, nos afasta de outras pessoas, nos deixa irritado. E eu pergunto, o que é melhor para a nossa saúde? Quanto aos outros, não esqueçamos. A evolução regula também o sofrimento das criaturas, que pode ser superficial ou mais profunda, depende do aprimoramento de cada uma. Pois assim é a lei de Deus, que é perfeita. Muito obrigado. Fiquem todos em paz. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem, que assim seja.